A mendiga negra se vinga do millonario y sorprende a todos con su impresionante superación. O sol se puña atrás dos arranhaceus de vidro que espellaban a cidade. Una selva de piedra, onde Clara, una mujer negra y madre soltera, lutaba día após día para sobrevivir. A historia comenzaba con fôlego. Una mendiga con un olhar feroz, pinceles nas manos y tinta en sus veas, desafiando al sistema que había esmagado. Abandonada por un trabalho que mal pagaba as contas, a meses, ela andaba pelas ruas, o peso da dor estampado no rosto, enquanto sua filha, pequeña y esperanzosa, soñaba con un futuro mejor. Clara había perdido todo por causa de un tal de Ricardo, un ejecutivo corrupto que se aprovechó da crisis y jogou vivas al chão. Con se charme manipulador, Ricardo destruirá el negocio que Clara tinha, un pequeño atelier de artesanato, dejando-a sin emprego y en breve, sin teto. Mas havia algo de... Mas entre os aplausos e os likes, uma sombra pairava sobre seu sonho. Ricardo, ao descobrir que sua história estava prestes a ser revelada em uma grande exposição, decidiu agir. Ele estava determinado a silenciar Clara antes que ela pudesse expor suas verdades, para proteger sua própria imagem manchada. Ele era, na verdade, um monstro. E Clara se viu dividida entre o desejo ardente de vingança e a vontade de mostrar a beleza que ainda existia nas dificuldades que enfrentava. Então, enquanto Clara pintava freneticamente em um canto da praça, recebeu uma mensagem que a deixou paralisada. Era uma foto antiga, algo que a conectava a Ricardo de uma maneira que nunca poderia imaginar. Um nó em sua garganta, um aperto no coração. O passado a cercava, revelando uma história que ela nunca soubera, minando suas estruturas de raiva e dor. O vento soprou e trouxe consigo aromas de liberdade e esperança, deixando no ar uma pergunta. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para suas tintas, o coração batendo rápido. Aquela mensagem a deixara paralisada. A foto que recebia lembrava um passado que ela nunca quis relembrar. Era um momento de festa, uma comemoração em família. E no centro da imagem, lá estava ele, Ricardo. Mas não apenas isso. Ao lado dele, a mulher que também sorria ao seu lado, com um brilho no olhar que Clara reconhecia. Era sua mãe. Uma onda de desespero tomou conta dela. Como era possível? Ricardo e sua mãe? Isso mudava tudo. As veias do seu corpo pulsavam com uma mistura explosiva de raiva e tristeza. O passado se despedaçava diante dela, revelando uma conexão que parecia inacreditável. Clara sempre pensou que sua mãe havia se afastado, abandonando a família por motivos desconhecidos. Agora, tudo parecia um grande quebra-cabeça com uma peça que faltava. Enquanto a brisa fria da noite acariciava seu rosto, Clara sentiu um nó na garganta. Suas mãos tremiam, não apenas de frio, mas da intensidade da revelação. O que mais ela não sabia? O que essa vida prolongada de sofrimento a fez ignorar? A indignação subiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Em um canto da praça, admiradores começavam a se reunir, mas Clara não via nada além daquela foto cravada em sua mente. Ela encarou Ricardo, que observava de longe, um sorriso arrogante nos lábios.
Clara queria gritar, queria correr até ele e fazer perguntas. Como ele podia ter feito isso? Como ele conseguiu destruir sua vida e, ao mesmo tempo, compartilhar um passado íntimo com sua mãe? O que mais se le había encubierto? La luz de la ciudad reflejaba en sus ojos, y Clara sabía que aquello no era un simple juego. Era una batalla agora, y ella precisaba escoger su arma. De repente, un grito cortó el aire. Alguien en la multitud la llamaba. Era un amigo artista de la comunidad. «Clara, ven aquí, ven». La urgencia en la voz de él era palpable. Clara hesitó, mas su llamado apuchó, como um imã. Ela se firmou e foi em direção à multidão, que agora murmurava, cheia de tensão. Quando chegou lá, o que ela viu a paralisou. Um grupo de pessoas rodeava um mural em que uma imagem de Clara, pintada de forma surpreendente, ocupava o espaço. Mas não era só sua imagem. Ao lado dela estava Ricardo, como um fantasma traçado em cores sóbrias. As expressões na pintura eram sombrias. Clara parecia gritar silenciosamente. O mural retratava a batalha interna dela, mas também pedia justiça. Os murmúrios aumentaram, as pessoas discutindo o que aquilo significava. O artista que a pintou disse que aquela obra representava a luta contra a injustiça e que Ricardo era um símbolo do que havia devastado a vida de tantas pessoas. Aquela pintura chamava a atenção, e de repente, Clara se sentiu exposta, vulnerável enquanto a multidão futava. Mas no fundo, algo em sua mente disparou. Eles não sabem o que eu sei, pensou. Vocês não imaginam o que está por trás disso. Ricardo não é o que ele parece. Mas antes que pudesse continuar, o que aconteceu a seguir a deixou em choque. Uma jovem na multidão, com lágrimas nos olhos, levantou uma foto similar àquela que Clara recebera. Ele fez o mesmo com minha mãe. Silêncio. O que isso significava? Diversas vozes começaram a se entrelaçar, revelando que Ricardo tinha uma rede de manipulação muito maior do que ela imaginava. Clara estava prestes a desenterrar algo colossal, e a urgência crescia. Ela olhou para Ricardo, que agora tinha um semblante perturbado. O jogo mudara. As cores da pintura à sua frente tornavam-se mais vibrantes, enquanto a verdade começava a surgir, como um sol emergente no horizonte. Quais segredos estavam escondidos nas sombras? Clara estava disposta a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Clara estava em choque. A revelação sobre Ricardo e sua mãe a abalara profundamente. E enquanto o murmurinho da multidão crescia, ela percebeu que a mensagem digital se tornara um eco nas vozes dos outros, fazendo com que a urgência crescesse como uma tempestade. Ele fez o mesmo com minha mãe, a jovem repetira, e esse grito a fez gelar. O passado de Clara não era uma ilha isolada, mas parte de algo maior, uma rede de histórias devastadoras. Sem pensar, Clara gritou para o artista: «Traga isso ao mundo! Todos precisam saber!» E a multidão parecia vibrar na mesma sintonia. Contudo, dentro dela, a indignação estava prestes a se transformar em um furacão. Para Clara, tudo girava. O mundo que conhecia desmoronava. Enquanto ela lutava contra essa confusão, sentiu um movimento atrás de si. Um empurrão a fez olhar para trás. Ricardo estava se aproximando, o semblante frio como aço. Ele estava ali, bem na frente dela, e a multidão se apartava, como se vissem um leão em meio a ovelhas. «Você não entende o que está fazendo, Clara», ele disse, sua voz baixa, mas cortante. «Essa sua arte e esse mural não vai mudar nada». Ele avançou, mas a multidão agora estava dividida. Alguns queriam confrontá-lo,
Outros pareciam ansiosos pela tensão que se formava. Como você pode ficar tão calmo? Clara gritou, cada palavra cravada em sua alma. E enquanto ela falava, uma agitação começou a rolar entre os admiradores. Você destruiu vidas. O que mais você está escondendo? As palavras dela ecoaram, e o clima ficou mais pesado. Ricardo a observou com um sorriso cruel. Você realmente não sabe de nada, não é? E, para a surpresa de todos, ele puxou algo do bolso. Era uma pequena caixa, reluzindo à luz da cidade. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo? Isso se chama poder, Clara. Você pode ter sua arte, mas eu tenho informações. Informações que podem destruir tudo o que você sabe. Um silêncio pesou sobre a cena. Os rostos na multidão tornaram-se fixos nas palavras de Ricardo. Você quer saber sobre a sua mãe? Que tal revelar isso? Ele abriu a caixa, revelando documentos amarelados, repletos de nomes e rostos. Clara estremeceu. Isso é um jogo perigoso. Ele continuou, com os olhos brilhando de malícia. Essas pessoas não são só admiradores. Elas estão ligadas a famílias que caíram. Muitas histórias, muitos segredos. Você quer se vingar? Ou prefere que eu revele todos os podres do seu passado? O choque tomou conta de Clara. Não era apenas uma questão de vingança. Ela começou a compreender que estava prestes a magoar mais pessoas do que ela poderia imaginar. Uma onda de emoções a dominava. Medo, raiva, e agora uma responsabilidade que nunca quis. O que mais ele sabia? Quantas vidas estavam ligadas a essa trama? Quando ela olhou para a multidão, seus admiradores pareciam atordoados, divididos entre apoiar e temer. Então, alguém na frente gritou: "O que ele tem que te impedir? Não deixe que ele te paralise." E naquele momento, Clara percebeu que as pessoas que estavam ali não eram apenas um público. Eram vozes que se uniam por um mesmo grito, por uma mesma luta. O calor da determinação começou a aumentar dentro dela, misturando-se com o pânico. Ela virou-se para Ricardo, agora com uma nova coragem. Pode ter o que tiver sobre mim, mas não vou deixar você usar isso para destruir outros. A coragem pulsava em suas palavras, desafiando o abismo que se abrirá entre eles. Ricardo sorriu, mas com uma sombra de preocupação em seu olhar. Você ainda não sabe com quem está lidando, Clara. Esse jogo está longe de acabar. A multidão começou a murmurar novamente. As tensões estavam mais altas do que nunca. Clara sabia que a única saída era descobrir toda a verdade, não apenas sobre sua mãe e Ricardo, mas sobre tudo o que estava escondido em um emaranhado de silêncio. Uma vez que as cartas começassem a ser reveladas, o que mais estaria à espreita nas sombras? E o que essa batalha levaria? Ela estava apenas começando a entender os lados dessa guerra silenciosa. Clara estava quase perdida na tempestade de emoções e revelações. A multidão fervilhava ao redor, eletrificada pelas palavras de Ricardo, quando uma batida repentina ecoou pelo ar. Um grito cortante veio de trás dela. Clara virou-se, o coração acelerado, e viu uma mulher caindo no chão, a mão pressionando o peito. Era Lúcia, sua amiga artista, conhecida por sua força e paixão. "Lúcia!" Clara gritou, correndo em direção a ela. Os murmúrios da multidão se transformaram em um silêncio tenso. A mulher estava pálida, e o olhar dela era de puro horror. Clara se ajoelhou ao lado dela, tentando entender a situação. "Ajuda! Rápido!" alguém gritou, e logo outras mãos se uniram para ajudar. Clara sentiu o tempo desacelerar. O rosto de Lúcia estava repleto de dor. "Clara,
Ele sabe mais do que parece. A voz dela falhou, e os olhos se reviraram enquanto a jovem artista desmaiava. Uma pressão esmagadora tomou conta de Clara. No fundo, ela entendeu que cada palavra poderosamente carregada daquelas revelações tinha um preço, e agora aquele preço estava sendo cobrado. Ricardo observava tudo com um sorriso malicioso. Ele mantinha o controle da situação de uma forma inacreditável. É isso que você quer, Clara? Um espetáculo? Ele provocou, levantando a caixa com os documentos. A tensão era palpável. Clara poderia sentir a adrenalina agitando seu corpo. O que ele sabia sobre a mãe dela? É a conexão com Lúcia. A urgência de descobrir mais a consumia. Fique longe dela, Clara gritou, levantando-se, o sangue pulsando em suas veias. Ela nunca havia se sentido tão próxima da explosão. Ricardo poderia ser um monstro, mas aquele momento se tratava de mais do que ele. As vidas das pessoas ao seu redor estavam em jogo. Você não consegue ver a verdade, não é, Clara? A voz de Ricardo soou como um eco distante. Ele parecia saber algo que poderia virar todo o seu mundo de cabeça para baixo. Quando a verdade vier à tona, ninguém vai querer acreditar em você. A pulsação na cabeça de Clara aumentou. O que você fez? Ela perguntou, sua voz se estreitando. Então, de repente, uma sombra sobrepôs os sons da multidão. Uma figura imponente surgiu atrás de Ricardo. Era um homem alto, com uma presença que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Clara nunca o havia visto antes, mas algo em seus olhos parecia familiar. Ricardo, o homem chamou, sua voz rouca ecoando de forma ameaçadora. Clara não sabia se era um aliado ou um rival. Você não pode esconder isso por mais tempo. É hora de as verdades serem reveladas. A tensão na cena subiu a um grau insuportável. Clara olhou entre os dois homens, algo se formando em sua mente. Poderia aquele homem ser alguém da sua vida? O que ele tinha a ver com toda a situação? Aquelas revelações pareciam concluir um ciclo, mas ao mesmo tempo abrindo portas para um abismo de incerteza. Ricardo ficou paralisado, seu sorriso desvanecendo. Você não deveria estar aqui. Isso não te diz respeito. Ele gritou, a voz trêmula. O homem se aproximou mais, ignorando a fúria de Ricardo. Você sabe de onde vem. Não pode correr para sempre. Ele apontou para Clara, e um arrepio percorreu a espinha dela. A verdade dela é a sua verdade também. Do que você está falando? Clara se sentiu perdida. A impressão de que suas vidas estavam entrelaçadas fez seu coração disparar. Ricardo soltou uma risada nervosa. Não seja idiota. Ele não pode saber de você. Não agora. Mas a última frase de Ricardo não fez sentido para Clara. O olhar da multidão trocou entre espanto e expectativa, e as vozes baixaram mais uma vez. Uma verdade que estava à beira, prestes a explodir. Mas o que seria? O homem lançou um olhar significativo a Clara, e uma conexão instantânea estremeceu o ar. Você está pronta para conhecer a verdade? As palavras dele ecoaram como um tambor na mente de Clara. Um peso imenso se instalou no peito dela, enquanto a multidão respirava com expectativa. A história que ela pensava conhecer agora se despedaçava, revelando um novo enigma cercado de dor e segredos. O que mais estava escondido? O que isso significaria para a sua luta e as vidas ao seu redor? Clara sabia que o futuro nunca mais seria o mesmo, mas a única certeza era que o desenrolar dessa nova verdade estava prestes a desmoronar tudo o que conhecia. Clara estava à beira de um precipício emocional. Enquanto olhava para aquele homem que parecia saber mais do que ela, seu coração disparava.
O peso das palavras dele era esmagador. Você está pronta para conhecer a verdade? A multidão palpava a tensão, e os rostos ao redor mal respiravam, aguardando o próximo movimento. Ela sentiu um frio na barriga, um aperto na garganta. As últimas revelações dançavam em sua mente, mas antes que pudesse processar tudo, um grito agudo cortou o ar. Clara! Cuidado! O som fez seu sangue ferver. Era Lúcia, ainda estirada no chão, seus olhos arregalados. A multidão girou, e em um instante o caos se instalou. Clara virou-se rapidamente, só para ver Ricardo se aproximando, a caixa de documentos na mão, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você não sabe com quem está lidando, ele gritou, mas suas palavras se perderam no clamor de pânico que começava a acender. O homem alto olhou para Ricardo, e seu olhar se tornava cada vez mais ameaçador. É a hora de pagar pelas suas mentiras. Mas, de repente, houve um movimento repentino. Um carro surgiu abruptamente na esquina, atravessando a praça em alta velocidade. Clara teve um vislumbre de uma sombra a poucos metros de distância. A multidão rugiu em choque, e aqueles que estavam mais próximos começaram a se dispersar. Clara sentiu uma onda de adrenalina. "Cuidado!" gritou novamente, correndo para a direção do carro. E o impacto foi brutal. O veículo colidiu com a parede de um prédio, mas assim que o fez, uma figura saiu de dentro dele. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero. "Clara!" ela gritou, e a voz era como um eco conhecido. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Quem era aquela mulher? A figura cambaleou até que a multidão se afastou, formando um círculo em torno dela. Clara tentou se aproximar, mas o coração começou a acelerar como um tambor. As similaridades eram inegáveis. "Mãe!" O sussurro escapuliu dos lábios dela antes que pudesse pensar melhor. A mulher olhou para Clara com lágrimas nos olhos. "Desculpe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim." A revelação pairou no ar, como um trovão prestes a estourar. A multidão observava, atônita. Mas havia mais. Ricardo não parecia surpreso. Ele sorriu. "Eu sabia que um dia ela apareceria", disse com uma voz gélida. "Você sempre foi um peão no meu jogo, Clara." O choque atravessou Clara. Tudo o que ela pensou que conhecia sobre sua mãe, sua vida, estava desmoronando diante de seus olhos. "Você a abandonou. Você destruiu nossas vidas", Clara gritou. Mas a mulher parecia um espectro, perdida em seus próprios sentimentos. "Eu não tive escolha." Sua voz tremia, mas por trás de sua dor havia um mistério mais profundo. O passado de Clara estava sendo revelado como um quebra-cabeça de peças que não se encaixavam. A multidão estava em silêncio, mas os murmúrios começaram a surgir. "Quem é ela? O que está acontecendo? Isso é mentira." Clara olhou de novo para sua mãe, o nó na garganta quase insuportável. "Quantas vidas você quebrou, mãe? Ricardo, o que aconteceu?" Antes que qualquer um pudesse responder, um estalo ecoou. A caixa que Ricardo segurava se abriu, documentos voando como pássaros em fúria. Segredos se espalharam pelo ar, e entre eles, Clara viu seu nome aparecer em um relatório. "Clara Lopes, o que é isso? O que você fez, Ricardo?" Ricardo, agora acossado pela multidão, se virou e gritou: "Vocês não sabem da metade." A verdade é muito mais complicada. A tensão se amplificou. O que ele estava escondendo? Todos olhavam para Clara.
a verdade prestes a explodir em sua frente. E enquanto olhava para aquela caixa, Clara sabia que precisava fazer uma escolha. Mas o que era real? E até onde aqueles segredos a levariam? Ela estava prestes a descobrir, e tudo que acreditou até agora estava prestes a desmoronar. Clara estava à beira de um precipício emocional, enquanto olhava para aquele homem, que parecia saber mais do que ela. Seu coração disparava. O peso das palavras dele era esmagador. Você está pronta para conhecer a verdade? A multidão palpava a tensão, e os rostos ao redor mal respiravam, aguardando o próximo movimento. Ela sentiu um frio na barriga, um aperto na garganta. As últimas revelações dançavam em sua mente, mas antes que pudiese processar tudo, um grito agudo cortou el ar. «Clara, cuidado!» O som fez seu sangue ferver. Era Lúcia, ainda estirada no chão, seus ojos arregalados. A multidão giró y en un instante el caos se fuecó. Clara viróse rápidamente, solo para ver Ricardo se aproximando, la caja de documentos en la mano, como si fuese una bomba prestes a explodir. «Você no sabe con quién está lidando», él gritó, mas sus palabras se perdieron no clamor de pánico que comenzaba a ascender. Un hombre alto olió para Ricardo, y su olhar se tornaba cada vez más amenazador. «Es hora de pagar por sus mentiras». Mas de repente, houve un movimiento repentino. Un carro surgiu abruptamente na esquina, atravessando a praça em alta velocidade. Clara teve vislumbre de uma sombra a poucos metros de distância. A multidão rugiu em choque, e aqueles que estavam mais próximos começaram a se dispersar. Clara sentiu uma onda de adrenalina. «Cuidado!» gritou novamente, correndo para a direção do carro. E o impacto foi brutal. O veículo colidiu com a parede de um prédio, mas assim que o fez, uma figura saiu de dentro dele. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero. «Clara!» ela gritou, e a voz era como um eco conhecido. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Quem era aquela mulher? A figura cambaleou até que a multidão se afastou, formando um círculo em torno dela. Clara tentou se aproximar, mas o coração começou a acelerar como um tambor. As similaridades eram inegáveis. «Mãe!» O sussurro escapuliu dos lábios dela antes que pudesse pensar melhor. A mulher olhou para Clara com lágrimas nos olhos. «Desculpe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim». A revelação pairou no ar, como um trovão prestes a estourar. A multidão observava, atônita. Mas havia mais. Ricardo não parecia surpreso. Ele sorriu. «Eu sabia que um dia ela apareceria», disse, com uma voz gélida. O choque atravessou Clara. Tudo o que ela pensou que conhecia sobre sua mãe, sua vida, estava desmoronando diante de seus olhos. «Você a abandonou! Você destruiu nossas vidas!» Clara gritou, mas a mulher parecia um espectro, perdida em seus próprios sentimentos. «Eu não tive escolha». Sua voz tremia, mas por trás de sua dor havia um mistério mais profundo. O passado de Clara estava sendo revelado como um quebra-cabeça de peças que não se encaixavam. A multidão estava em silêncio, mas os murmúrios começaram a surgir. «Quem é ela? O que está acontecendo? Isso é mentira!» Clara olhou de novo para sua mãe, o nó na garganta quase insuportável. «Quantas vidas você quebrou, mãe?» «Ricardo, what happened to us?» Antes que qualquer pudesse responder, um estalo ecoou. A caixa que Ricardo segurava se abriu como pássaros em fúria. Segredos se espalharam pelo ar, e entre eles Clara viu seu nome aparecer. «Clara Lopes?
O que é isso? O que você fez, Ricardo? Ricardo, agora acossado pela multidão, se virou e gritou: Vocês não sabem da metade. A verdade é muito mais complicada. A tensão se amplificou. O que ele estava escondendo? Todos olhavam para Clara, a verdade prestes a explodir em sua frente. E enquanto olhava para aquela caixa, Clara sabia que precisava fazer uma escolha. Mas o que era real? O que mais estava escondido? Nesse instante, tudo mudou. O homem alto deu um passo à frente e gritou: Eu sou o seu pai, Clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A visão de Clara se embaçou. Seu pai? Ele? A verdade que ela procurava estava muito mais próxima do que sonhava. O que você está dizendo? A voz dela tremeu. Eu sempre estive aqui, escondido. Ele continuou. Essa mulher, sua mãe, teve que esconder a verdade para te proteger. O olhar de Clara se endureceu. Proteger de quê? De quem? De mim, disse Ricardo, a arrogância desaparecendo de seu rosto. Eu destruí seu ateliê porque não queria que você soubesse. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A revelação mudava tudo. O passado, as mentiras. O que mais estava escondido? Seu pai estava ali, mas era Ricardo o verdadeiro vilão? A identidade de quem realmente era sua mãe agora estava manchada por essa nova verdade. Você não pode ser meu pai, gritou ela, sua voz se quebrando. A multidão observava sem saber como reagir. Clara, eu preciso te contar, antes que seja tarde demais. Ele deu um passo à frente, mas Clara se afastou, o coração batendo descontrolado, consumido pela dor e confusão. O que mais ela não sabia? E quem realmente estava à sua volta? A sombra de novos segredos pairava sobre ela como uma tempestade. Clara estava prestes a descobrir que suas relações, seus princípios, tudo o que acreditava, estava prestes a ser rasgado. Dessa vez, a busca pela verdade não viria sem custo, e ela tinha que decidir se estava pronta para enfrentá-la. O que mais era real? E enquanto olhava ao redor, a multidão murmurava, cheia de perguntas. Só havia uma certeza. Clara não estava sozinha na busca pelo que realmente importava. A batalha estava apenas começando. Clara estava à beira de um precipício emocional. Enquanto olhava para aquele homem que parecia saber mais do que ela, seu coração disparava. O peso das palavras dele era esmagador. Você está pronta para conhecer a verdade? A multidão palpava a tensão, e os rostos ao redor mal respiravam, aguardando o próximo movimento. Ela sentiu um frio na barriga, um aperto na garganta. As últimas revelações dançavam em sua mente. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito agudo cortou o ar. Clara, cuidado! O som fez seu sangue ferver. Era Lúcia ainda estirada no chão, seus olhos arregalados. A multidão girou e em um instante o caos se instalou. Clara virou-se rapidamente, só para ver Ricardo se aproximando, a caixa de documentos na mão, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você não sabe com quem está lidando. Ele gritou, mas suas palavras se perderam no clamor de pânico que começava a acender. O homem alto olhou para Ricardo, e seu olhar se tornava cada vez mais ameaçador. É a hora de pagar pelas suas mentiras. Mas, de repente, houve um movimento repentino. Um carro surgiu abruptamente na esquina, atravessando a praça em alta velocidade. Clara teve um vislumbre de uma sombra a poucos metros de distância. A multidão rugiu em choque, e aqueles que estavam mais próximos começaram a se dispersar. Clara sentiu uma onda de adrenalina.
Cuidado! Gritou novamente, correndo em direção ao carro. E o impacto foi brutal. O veículo colidiu com a parede de um prédio, mas assim que o fez, uma figura saiu de dentro dele. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero. Clara, ela gritou, e a voz era como um eco conhecido. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Quem era aquela mulher? A figura cambaleou até que a multidão se afastou, formando um círculo em torno dela. Clara tentou se aproximar, mas o coração começou a acelerar como um tambor. As similaridades eram inegáveis. Mãe! O sussurro escapuliu dos lábios dela, antes que pudesse pensar melhor. A mulher olhou para Clara, com lágrimas nos olhos. Desculpe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim. A revelação pairou no ar, como um trovão prestes a estourar. A multidão observava atônita, mas havia mais. Ricardo não parecia surpreso. Ele sorriu. Eu sabia que um dia ela apareceria, disse com uma voz gélida. O choque atravessou Clara. Tudo o que ela pensou que conhecia sobre sua mãe, sua vida, estava desmoronando diante de seus olhos. Você a abandonou. Você destruiu nossas vidas. Clara gritou. Mas a mulher parecia um espectro, perdida em seus próprios sentimentos. Eu não tive escolha. Sua voz tremia, mas por trás de sua dor havia um mistério mais profundo. O passado de Clara estava sendo revelado como um quebra-cabeça de peças que não se encaixavam. A multidão estava em silêncio, mas os murmúrios começaram a surgir. Quem é ela? O que está acontecendo? Isso é mentira? Clara olhou de novo para sua mãe, o nó na garganta quase insuportável. Quantas vidas você quebrou, mãe? Ricardo, o que aconteceu? Antes que qualquer um pudesse responder, um estalo ecoou. A caixa que Ricardo segurava se abriu, documentos voando como pássaros em fúria. Segredos se espalharam pelo ar, e entre eles, Clara viu seu nome aparecer em um relatório. Clara Lopes, o que é isso? O que você fez, Ricardo? Ricardo, agora acossado pela multidão, se virou e gritou. Vocês não sabem da metade. A verdade é muito mais complicada. A tensão se amplificou. O que ele estava escondendo? Todos olhavam para Clara, a verdade prestes a explodir em sua frente. E enquanto olhava para aquela caixa, Clara sabia que precisava fazer uma escolha. Mas o que era real? O que mais estava escondido? Nesse instante, tudo mudou. O homem alto deu um passo à frente e gritou. Eu sou o seu pai, Clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A visão de Clara se embaçou. Seu pai? Ele? A verdade que ela procurava estava muito mais próxima do que sonhava. O que você está dizendo? A voz dela tremeu. Eu sempre estive aqui, escondido. Ele continuou. Essa mulher, sua mãe, teve que esconder a verdade para te proteger. O olhar de Clara se endureceu. Proteger de quê? De quem? De mim, disse Ricardo, a arrogância desaparecendo de seu rosto. Eu destruí seu ateliê porque não queria que você soubesse. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A revelação mudava tudo. O passado, as mentiras. O que mais estava escondido? Seu pai estava ali, mas era Ricardo o verdadeiro vilão? A identidade de quem realmente era sua mãe agora estava manchada por essa nova verdade. Você não pode ser meu pai, gritou ela, sua voz se quebrando. A multidão observava, sem saber como reagir. Clara, eu preciso te contar, antes que seja tarde demais. Ele deu um passo à frente,
Mas Clara se afastou, o coração batendo descontrolado, consumido pela dor e confusão. O que mais ela não sabia? E quem realmente estava à sua volta? A sombra de novos segredos pairava sobre ela como uma tempestade. De repente, um grito estrondoso ecoou pela praça. Era uma explosão seguida de um clarão ofuscante. Clara se virou abruptamente e viu uma nuvem de fumaça e destroços. O muro do prédio próximo havia desmoronado e a multidão entrou em pânico total. "Fujam!" alguém gritou, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Clara ficou paralisada, observando o caos se desenrolar diante dela. Ela viu a mulher que alegava ser sua mãe sendo arrastada para longe, e um pensamento atravessou sua mente. A verdade não era apenas devastadora, estava prestes a ser enterrada sob os escombros. Enquanto as pessoas tentavam escapar, Clara sentiu um puxão em seu braço. Era Lúcia, ainda caída, mas agora com uma expressão de determinação. "Você não pode deixar isso acabar assim. Não podemos deixar ele ganhar." Mas como poderiam lutar contra isso? Ela olhou para Ricardo, ainda ali, mas agora parecendo pequeno e insignificante em meio ao caos. O homem alto a encarava, e o olhar dele mudara. Algo nele parecia mais humano. Clara percebeu que ele não era a única chave para os mistérios que cercavam sua vida. "Vamos descobrir isso juntas", disse Lúcia, puxando Clara para fora do caminho da explosão que estava prestes a engolir tudo que eles conheciam. E naquele momento, enquanto os ruídos de gritos e sirenes preenchiam a praça, Clara percebeu que era hora de enfrentar não apenas a verdade sobre seu passado, mas a batalha contra qualquer poder que quisesse silenciar suas vozes. A pergunta agora era: até onde ela estava disposta a ir para descobrir o que realmente significava vencer? E a partir de agora, a busca por justiça seria um caminho repleto de perigos. A mulher que alegava ser sua mãe estava ali, mas de repente uma explosão ecoou, e o caos tomou conta da praça. O rugido do movimento estourava como um trovão, e Clara perdeu o equilíbrio, sendo empurrada pela multidão em pânico. Ela leu nas expressões dos rostos a mesma confusão que sentia: terror, descrença. Lúcia segurou sua mão, puxando-a para um canto seguro. Mas Clara não conseguia desviar os olhos da mulher. Aparentemente frágil, ela estava ali, entre a vida e a morte. As palavras que a mulher proferira estavam gravadas em sua mente. "Desculpe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim." O que tudo isso significava? Neste momento, a figura do homem alto e robusto se destacou do restolho. Ele estava ali, como um farol em meio à tempestade. "Você precisa entender, Clara. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é." Mas a urgência não permitiu que ele se aprofundasse. A multidão começava a se agitar novamente. "Como? O que você está dizendo?" O coração de Clara acelerava. As palavras dele eram como chamas jogadas em um barril de pólvora. Mas o que ele tinha a dizer? Ela queria gritar, mas as palavras se perderam no caos. Então, com os olhos fixos em Clara, o homem nervoso respirou fundo e revelou: "Ela não é sua mãe. A mulher que você pensa que é sua mãe, a verdadeira mãe de você, foi sequestrada há anos." O silêncio tomou conta da praça, um silêncio tão profundo que você poderia ouvir um alfinete cair. Ninguém se atreveu a emitir um som. Clara ficou sem palavras, tentando entender a tsunami de informações.
Ricardo, agora com um semblante de indignação, ergueu-se e gritou: Isso é uma loucura! Você não faz ideia do que está falando. Seus olhos se reviraram para o homem, e Clara se deu conta de que o jogo estava mudando. Os murmúrios começaram. O que ele quer dizer? Quais são os segredos que estão sendo revelados? A tensão no ar era quase palpável. Aqueles por trás da situação, a verdade sobre a mãe de Clara e a verdadeira identidade dela, estavam se desenrolando como um novelo de lã. Você nunca soube, não é, Clara? O homem retomou a palavra. Seu tom era agora quase suave. Quando você estava pequena, sua vida estava em perigo. Sua mãe verdadeira, Sofia, foi sequestrada por uma organização criminosa. Eles queriam algo dela, informação sobre um grande esquema. Foi por isso que sua mãe adotiva teve que desaparecer para te proteger. Um grito cortou o ar, e Clara sentiu seu coração parar. Sofia? Você está falando da minha verdadeira mãe? Queria acreditar, mas tudo parecia uma trama digna de filme. Ricardo avançou. Isso não faz sentido. A história não combina. Você está mentindo. A defesa estava evidente em seu rosto, mas Clara já não sabia mais em quem confiar. Ela pediu ajuda. Agora faz todo sentido, o homem disse, olhando diretamente para Clara. Ela estava em uma casa segura quando a organização fez a investida. Sua família estava em apuros, e ela estava desesperada para chegar a você. Ao seu redor, a multidão ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Uma onda de dor tomou conta de Clara. Quem eram essas pessoas? O que mais estava escondido? Ela se sentiu como se estivesse caminhando em um campo minado emocional. E como a explosão impactou sua vida! O homem olhou nos olhos dela, a expressão cheia de compaixão. Eu sou Joan, um ex-agente que trabalhou nesse caso. Eu sempre estive aqui, mas não pude me revelar e expor você ao perigo. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeça macabro, e Clara percebeu que essa história era mais sombria do que ela imaginara. Um misto de esperança e desespero começou a se formar dentro dela. De repente, Lúcia, ainda recuperando o fôlego e de pé atrás de Clara, gritou: E agora? O que vamos fazer? Precisamos agir. Se ela está em apuros, precisamos encontrá-la. O olhar de Clara ardia de determinação, mas o medo era palpável. E se a busca por sua mãe a colocasse sob ataque da mesma organização? Ela estava à beira de um buraco profundo, e se não tivesse cuidado, poderia cair de novo. Precisamos ir agora, antes que eles venham atrás de nós. Juan exclamou, a urgência em sua voz pulsando como um tambor. Clara fez uma escolha em um instante, embora soubesse que a verdade trazia um preço alto. As chamas da revelação estavam queimando, e enquanto Clara olhava para a multidão assustada, sentiu que o futuro estava incerto. Uma nova batalha estava prestes a começar, e com ela, uma nova luta por justiça, do amor pela verdade. Ela respirou fundo, o peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros, e ao se virar para Lúcia, decidiu: nos encontramos em alguns minutos. Se realmente existem segredos, então está na hora de desenterrá-los. Uma sombra de determina. Mas no fundo, Clara sabia que isso era só o começo. O que mais poderia surgir dessa busca? O que mais a aguardava nas sombras? Clara estava prestes a descobrir que suas relações, seus princípios, tudo o que acreditava, estava prestes a ser rasgado. A mulher que alegava ser sua mãe estava ali, mas de repente, uma explosão ecoou, e o caos tomou conta da praça. O rugido do movimento estourava como um trovão, e Clara perdeu o equilíbrio,
sendo empurrada pela multidão em pânico. Ela leu nas expressões dos rostos a mesma confusão que sentia. Terror, descrença. Lúcia segurou sua mão, puxando-a para um canto seguro. Mas Clara não conseguia desviar os olhos da mulher. Aparentemente frágil, ela estava ali, entre a vida e a morte. As palavras que a mulher proferira estavam gravadas em sua mente. Desculpe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim. O que tudo isso significava? Neste momento, a figura do homem alto e robusto se destacou do restolho. Ele estava ali, como um farol em meio à tempestade. Você precisa entender, Clara. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Mas a urgência não permitiu que ele se aprofundasse. A multidão começava a se agitar novamente. Como? O que você está dizendo? O coração de Clara acelerava. As palavras dele eram como chamas jogadas em um barril de pólvora. Mas o que ele tinha a dizer? Ela queria gritar, mas as palavras se perderam no caos. Então, com os olhos fixos em Clara, o homem nervoso respirou fundo e revelou: ela não é sua mãe. A mulher que você pensa que é sua mãe. A verdadeira mãe de você foi sequestrada há anos. O silêncio tomou conta da praça. Um silêncio tão profundo que você poderia ouvir um alfinete cair. Ninguém se atreveu a emitir um som. Clara ficou sem palavras, tentando entender a tsunami de informações. Ricardo, agora com um semblante de indignação, ergueu-se e gritou: "Isso é uma loucura! Você não faz ideia do que está falando." Seus olhos se reviraram para o homem, e Clara se deu conta de que o jogo estava mudando. Os murmúrios começaram. O que ele quer dizer? Quais são os segredos que estão sendo revelados? A tensão no ar era quase palpável. Aqueles por trás da situação, a verdade sobre a mãe de Clara e a verdadeira identidade dela, estavam se desenrolando como um novelo de lã. Você nunca soube, não é, Clara? O homem retomou a palavra. Seu tom era agora quase suave. Quando você estava pequena, sua vida estava em perigo. Sua mãe verdadeira, Sofia, foi sequestrada por uma organização criminosa. Eles queriam algo dela, informação sobre um grande esquema. Foi por isso que sua mãe adotiva teve que desaparecer para te proteger. Um grito cortou o ar, e Clara sentiu seu coração parar. Sofia, você está falando da minha verdadeira mãe? Queria acreditar, mas tudo parecia uma trama digna de filme. Ricardo avançou. Isso não faz sentido. A história não combina. Você está mentindo. A defesa estava evidente em seu rosto. Mas Clara já não sabia mais em quem confiar. Ela pediu ajuda. Agora faz todo o sentido, o homem disse, olhando diretamente para Clara. Ela estava em uma casa segura quando a organização fez a investida. Sua família estava em apuros e ela estava desesperada para chegar a você. Ao seu redor, a multidão ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Uma onda de dor tomou conta de Clara. Quem eram essas pessoas? O que mais estava escondido? Ela se sentiu como se estivesse caminhando em um campo minado emocional. E como a explosão impactou sua vida? O homem olhou nos olhos dela, a expressão cheia de compaixão. Eu sou Juan, um ex-agente que trabalhou nesse caso. Eu sempre estive aqui, mas não pude me revelar e expor você ao perigo. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeça macabro, e Clara percebeu que essa história era mais sombria do que ela imaginara. Um misto de esperança e desespero começou a se formar dentro dela. De repente, Lúcia, ainda recuperando o fôlego e de pé atrás de Clara, gritou: "E agora? O que vamos fazer? Precisamos agir. Se ela está em apuros,
Precisamos encontrá-la. O olhar de Clara ardia de determinação, mas o medo era palpável. E se a busca por sua mãe a colocasse sob ataque da mesma organização? Ela estava à beira de um buraco profundo, e se não tivesse cuidado, poderia cair de novo. Precisamos ir agora, antes que eles venham atrás de nós. Juan exclamou, a urgência em sua voz pulsando como um tambor. Clara escolheu o instante, embora soubesse que a verdade trazia um preço alto. Uma nova batalha estava prestes a começar, e com ela, uma nova luta por justiça, do amor pela verdade. Ela respirou fundo, o peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros, e ao se virar para Lúcia, decidiu: nos encontramos em alguns minutos. Se realmente existem segredos, então está na hora de desenterrá-los. Mas antes que pudessem avançar, as luzes da praça piscaram abruptamente. O som de sirenes começou a se aproximar. Clara olhou em volta, a adrenalina disparando. O que estava acontecendo? De frente para ela, uma nuvem de homens em trajes pretos surgiu, cercando a área. É uma armadilha, Juan gritou, mas não houve tempo para escapar. Com um gesto rápido, os homens dispararam, e Clara viu Lúcia ser puxada. Lúcia! Clara gritou, mas foi em vão. E ali, em uma fração de segundo, um dos homens puxou sua máscara, revelando um rosto familiar. O coração de Clara congelou. Era seu pai, o verdadeiro. Engolindo as palavras, ele sorriu sinistramente. E Clara sentiu que a linhagem de sua vida estava prestes a ser rasgada. Tudo o que ela conhecia virando poeira. Quem estava procurando a verdade, agora vai encontrá-la da pior maneira. Ao mesmo tempo que um grito ecoou, a mente de Clara começou a girar. Não pode ser você! O choque virou paralisia. O que parecia ser uma luta pela verdade, agora se tornara um jogo mortal, e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era o inimigo? Clara se sentiu paralisada diante da revelação do homem que se dizia seu pai. O caos ao redor dela parecia distante, como se tudo fosse um pesadelo, mas a verdade estava ali. A mulher que se apresentava como sua mãe não era quem ela pensava. Ele percebeu que o controle que pensava ter estava escorregando por entre seus dedos. Vocês não podem acreditar nele, Ricardo gritou, sua voz soando desesperada. Ele só quer usar você, Clara. Mas Clara já não sabia em quem confiar. A adrenalina pulsava em seu corpo, e ela precisava de respostas. Ela olhou para Juan, que a encarava intensamente, esperando que ele esclarecesse aquele emaranhado de mentiras. Clara, Juan começou, a seriedade marcando seu tom. Sua mãe verdadeira, Sofia, ainda está viva. O que aconteceu com ela é parte de uma rede maior, e precisamos agir agora se quisermos trazê-la de volta. Uma onda de emoções se agitou dentro de Clara. As histórias que ela ouviu sobre sua mãe sempre foram cercadas de dor. Mas agora havia esperança. Alguém precisava saber a verdade. O que temos que fazer? Perguntou ela, sentindo a necessidade de agir, de lutar pelo que era certo. Eles não estão apenas atrás de você, mas de informações que podem destruir vidas, inclusive a sua, se você não agir rápido. Juan explicou. O som de sirene se aproximava, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Clara se virou para a multidão, que estava presa entre espanto e ansiedade. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que o medo vença. Gritos e murmúrios se espalharam pela praça, e as pessoas começaram a se mobilizar. Ela sentiu a conexão com aqueles ao seu redor, um elo de solidariedade.
Ricardo, percebendo que sua estratégia estava falhando, decidiu atacar. Eles estão trabalhando com mentiras. Vocês não sabem a verdade sobre a verdadeira Clara. Mas suas palavras foram cortadas por um barulho ensurdecedor. Um grupo de agentes estava entrando na praça, prontos para fazer as prisões. Fujam! Clara gritou. Vamos! E sem pensar, pegou a mão de Lúcia, puxando-a com força, enquanto corria para fora da praça. Juan seguiu logo atrás, protegendo-as do tumulto. Ao escapar da confusão, Clara sentiu uma determinação renascente dentro dela. Não podemos deixar isso parar por aqui. Vou encontrar minha mãe e acabar de uma vez por todas com esse ciclo de mentiras. Os olhos de Lúcia brilhavam com um mix de admiração e preocupação. Estou com você, Clara. Vamos fazer isso juntas. E o trio desapareceu nas sombras da noite, decidido a desvelar os segredos que cobriam sua história. Enquanto corriam, Clara percebeu que apenas a primeira etapa de uma longa jornada. O mistério da sua mãe ainda estava por ser desvendado, e a coragem que agora sentia em seu peito a impulsionava adiante. Quando finalmente encontraram um local seguro, Clara olhou para Lúcia e Juan, a luz do futuro piscando tênue à frente. Estamos apenas começando. A verdade será descoberta e quem quiser nos parar, que venha. As palavras se formaram firmes, ecoando a determinação de uma mulher que tinha finalmente encontrado sua voz. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Quero ver seus comentários inundarem a sessão. Compartilhe suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O futuro das histórias depende de você.